Teu amor que não falha. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, vocês que estão chegando aqui na sala para mais uma aula da EBED Dons, da classe de Dons aqui pela Igreja Batista, Primeira Igreja Batista de Florianópolis. Vamos aguardar o pessoal chegar aqui na sala para a gente iniciar essa aula de hoje. Essa aula de hoje que a gente vai falar sobre o dom de contribuição. Dom de contribuição, que é um dom da lista de dons que nós estamos aí nos dispondo a falar nesse momento aqui na EBED Dons. Então vamos lá. Estou passando o link aqui para o pessoal dos grupos, né? E já vamos dar início aí à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje que é sobre o dom de contribuição. Então você que for chegando aqui na sala, na aula, vai dando aí o seu alôzinho, vai mandando a sua mensagem, já vai se manifestando ali nos grupos, que a gente espera cada um de vocês nesse momento. É muito bacana a gente estar cada dia mais nos aperfeiçoando nessa ferramenta a respeito dos dons espirituais. Né? Nesse momento em que a gente está vivendo uma exceção na nossa vida. Né? Nunca passamos por esse momento, estamos passando agora nesse momento por algo muito diferente que já vivemos nas nossas vidas. Então, você que for chegando aí na nossa sala, manda um alô, dá um ok ali dizendo que tá saindo bem o áudio, vocês estão ouvindo claramente, para que a gente já possa dar início à nossa aula desse domingo, dia 12 de abril de 2020. Aula de dons espirituais aqui na EBED Dons da PIB Floripa, Primeira Igreja Batista de Florianópolis. Então, conforme vocês forem entrando na sala, vão ali dando um sinalzinho dizendo que estão ouvindo, que o som está saindo. E vamos aí a mais uma aula hoje, dia 12 de abril de 2020, agora são 10 horas e 13 minutos. É um dia muito especial porque é o dia da Páscoa. O dia em que Jesus Cristo ressuscitou. O dia em que a promessa se cumpriu. O dia em que aquilo que o Senhor tinha prometido aos seus discípulos e através da palavra chegou até nós, que ele voltaria, ele voltou, ele está conosco, ele está vivo, muito mais do que só no seu trono dos céus, Jesus está vivo em nossos corações, Jesus Cristo ressuscitou, louvado seja Deus por isso, e eu estou muito feliz de estar aqui nesse domingo, dia 12 de abril, podendo falar com vocês. Eu já gostaria de mandar um abraço para o Daniel, para a Rosali, para o Steven, todos que estão aí, a Thalita também está aí já, hoje e agora, já, o pessoal já começando a se movimentar aqui para a sala, para o início dessa aula que hoje é a respeito do dom de contribuição. Né? Nós estamos seguindo a lista dos dons espirituais e nesse domingo é o dom de contribuição. Gostaria já de informar a todos vocês que a nossa liderança, a Rosali, que aqui está presente na nossa aula dessa manhã, nos orientou para que nós, diante dos decretos, das extensões dos decretos, das impossibilidades de reunião até o final de maio, que nós
estejamos seguindo com a EBD Dons por mais um mês. Então, vamos conseguir dar todos os dons espirituais até o final. Né? Você que se propôs a ficar 2 meses conosco, eu convido você a ficar 3. Né? Andem mais um mês com a gente para a gente poder ter conteúdo, para a gente poder conversar mais, se aprofundar mais aos assuntos. Então a gente vai ter, além dos 2 meses que estavam programados no início, nós teremos mais um mês aí de aula. Vamos orar? Agora já são 10 horas e 15 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha. Já tem um número legal de pessoas. A sala está começando a ser preenchida com o pessoal que está chegando. E quem for chegando, né, se sentem, aumentem o volume aí do notebook ou da TV da sala e vamos para essa aula aí que nós normalmente temos um padrão de 45 a 60 minutos. E vamos louvando a Deus nesta manhã. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós somos gratos porque sabemos que Tu está conosco em todos os dias. Somos gratos pelo culto dessa manhã, pela ceia em que pudemos ter a oportunidade de cearmos dentro de nossos lares com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Para muitos, a primeira vez que houve uma ceia dentro do seu lar, nós te agradecemos, porque tudo isso que tem acontecido, Senhor, é conforme a Tua vontade, são os Teus planos maravilhosos sobre a nossa vida. Esse tempo de quarentena, Senhor, Tu tens se manifestado no meio da Tua igreja, tem falado muito no meio da Tua igreja, Tu tens restaurado relacionamentos, Jesus. Tu tens trazido de volta pessoas que estavam afastadas, que tinham se perdido pelo caminho. Tu tens restaurado famílias, relacionamentos, amizades, tudo, Senhor, que nesse mundo maluco tem se perdido por causa da inveja, por causa do individualismo, por causa do ódio, por causa do pecado, Senhor. Tu tem destruído e restaurado nesse momento em nossa sociedade. Nós te agradecemos e te louvamos por esse domingo, porque o domingo é de Páscoa, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, ressuscitou. O Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, ressuscitou e vive está aqui nessa aula, dentro dos nossos corações, e está prestes a voltar para buscar a sua igreja. Nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia para todos vocês, Nandalu, Laila, Simone, Bruno Vieira, sejam bem-vindos. Vamos aí à nossa aula de EBD Dons, hoje falando sobre o dom da contribuição aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos lá. Então o livro de Romanos vai apresentar esse texto que está lá em Romanos 12:8 e vai dizer o seguinte: se é dar ânimo, deixa eu fechar uma tela que está aqui me atrapalhando um pouco. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O apóstolo Paulo traz esse primeiro texto para nós, apresentando um dom, né, que se chama contribuição, um dom de contribuir, num capítulo 12, em que vai falar sobre tanta coisa importante a respeito de Jesus Cristo. E aqui o subtítulo do meu texto, aqui da minha Bíblia, é Sacrifícios Vivos. O sacrifício que é feito em vida, aquilo que nós sacrificamos em vida. E esse é um dom desta classe de dons, um sacrifício vivo, aquilo que nós damos em vida, aquilo que nós abrimos mão do que é dado a nós e dividimos com outras pessoas. Jesus Cristo, quando esteve conosco, ele fez exatamente isso. Ele se despojou daquilo que ele era, ele largou tudo aquilo que ele tinha como rei e majestade e dividiu a sua vida conosco.
né? Esse é a primeiro ensinamento que eu poderia extrair desse texto, desse versículo trazido aqui para vocês nessa manhã. Bom dia, Thalita. E que assim seja por toda essa aula. Então, o primeiro slide vai dizer o seguinte: é óbvio que todos os crentes em Cristo que passaram pela experiência do novo nascimento tenham que praticar os ensinos de Jesus, de Cristo, e estes, consequentemente, os levam a praticarem o amor. Este pode ser expressão de várias formas. Todas elas visam o benefício do próximo. Uns procuram ajudar na solução de problemas efetivos, emocionais e psicológicos. Então, Deus nos deu uma missão, e esta missão é aquilo que nós temos como sabedoria, como condição financeira, como instrução, nada mais é do que para serviço dos outros irmãos. Tudo que Deus nos dá, tudo aquilo que Ele concede, tudo que Ele permite que nós tenhamos nesse caminhar aqui nessa terra, nada mais é do que dividir em amor com outras pessoas. De nada serve se um professor passasse por anos e anos em uma universidade, estudando, fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, fosse um PhD na matéria onde ele é especialista e ele não dividisse isso com ninguém. Ele não tivesse alunos, ele não tivesse discípulos, ele não tivesse o próximo para dividir esse pão da sabedoria com outra pessoa. Então, tudo que o Senhor tem nos dado, desde solução de problemas efetivos, emocionais e psicológicos, o Senhor permite que nós tenhamos para dividir com o nosso irmão. Tá entendido? Tudo aquilo que o Senhor tem dado em nossa mão é para dividir com o nosso próximo. Aquele próximo pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um desconhecido, mas tudo que o Senhor tem dado na sua mão é em prol do amor ao próximo. É dividindo que nós conseguimos multiplicar. No Evangelho é assim. Você divide para multiplicar. Você divide amor para multiplicar amor entre as pessoas. Outros, na transferência de ensinamentos. Há aqueles que se preocupam com o bem-estar espiritual das pessoas. Outros se esforçam para ajudar com suas próprias mãos. Entretanto, existe um dom que é todo peculiar e que foi dado pelo Espírito Santo para suprir as necessidades da igreja em seus membros. Trata-se do dom de contribuição, que está lá em Romanos 12:8, que a gente acabou de ler aqui nessa aula. Seguindo aqui, uma definição que o pastor Paulo faz para o dom de contribuição é a seguinte: é a capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo que leva um membro do corpo de Cristo a dar e repartir suas posses com liberalidade, visando sempre suprir as necessidades de um outro membro. Isto se traduz no investimento não do desenvolvimento de igreja local, denominação ou próprio reino de Deus. Isto se traduz num investimento no desenvolvimento de uma igreja local, denominação ou próprio reino de Deus. Isto é um investimento que você faz. Você faz um investimento em vida. A pessoa que tem o dom de contribuição é uma pessoa que tem um desprendimento impressionante. É uma pessoa que não olha para as quantidades ou para as quantias que são oferecidas através de contribuições, ou através de ofertas, ou através de doações, ou através de ajuda de alguma maneira a uma família, a um irmão, a um grupo de pessoas. Essa pessoa não visa os números ou aquilo que está sendo investido, e sim as almas que estão sendo atingidas por essa contribuição. Então, uma definição clara para aqueles que têm o dom de contribuição, e você seja abençoado por ter esse dom de contribuição, assim como todos os outros dons, você é abençoado por ter esse dom. Lembre você que você tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade é levar a ajuda às pessoas. Mas, professor, eu não identifico esse dom na minha vida, mas gosto muito de ajudar. O que eu devo fazer?
continue ajudando. Continue contribuindo com a sua vida. Se você não tem dinheiro, se você não tem condição, se você não tem nada para dividir materialmente falando, doe e oferte a sua vida, a sua amizade, o seu carinho, o seu amor ao próximo, o seu caminhar ao lado de pessoas. Olha quantas pessoas estão passando por problemas psicológicos, como foi citado anteriormente. Quantas pessoas precisam de uma palavra de ânimo, quantas pessoas precisam de uma palavra de libertação. E nós que temos a palavra de Deus ao nosso lado, à nossa disposição, nós temos que utilizá-la. Assim como Paulo falava, ela é a espada que vai dividir o ser humano em dois, e essa espada ela é possível atingir todos os seres humanos. Ela é eficaz, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável e ao mesmo tempo ela é justa. Então que nós possamos utilizar isso, o poder da palavra de Deus. Peço para vocês que especialmente nesse momento, e não foi por acaso que Deus nos deu essa matéria para falarmos nesse momento, porque veja vocês, olhem para a vida de vocês. Depois, quando acabar a aula, vocês vão até a cozinha, abram as despensas, olhem para dentro das geladeiras. Muitos de nós temos muito mais do que necessitamos. E se há alguém entre nós que não tem o que comer nesse momento, que se manifeste para que a gente possa ajudar de forma eficaz e eficiente. Mas veja a nossa volta. Olha como Deus tem sido maravilhoso. Eu sei que alguns irmãos têm perdido o emprego, outros irmãos estão preocupados com relação a como será na semana que vem, porque algumas empresas estão já apontando que serão feitos alguns desligamentos, algumas demissões. Mas eu peço para os irmãos que tenhamos nesse momento fé, tranquilidade e paz para enfrentar esse momento, e que nós possamos ser maduros e prontos para enfrentar esse momento, para que no momento que nós necessitamos de algo fisicamente, materialmente falando, nós possamos pedir ajuda. Que Deus quebre em nós também todo o orgulho, que Deus quebre em nós toda falta de empatia, que Deus quebre em nós todo esse desejo às vezes de não abrir o coração para o irmão e dizer o que está passando ou vivendo. Então é um momento especial em que nós precisamos nos ajudar. E esse dom de contribuição é muito poderoso nesse momento. Você que é dizimista fiel na igreja, esse talvez seja o momento mais importante em que a igreja precisa do seu dízimo e da sua oferta. Porque é nesse momento que pessoas estão precisando. Existem muitas famílias e vidas que estão sendo auxiliadas por esse valor que é dado, contribuído de coração todos os meses. Então continue. Eu estou aqui para fortalecer essa fé que há em você com relação a dízimos também. Você tem que pensar que nesse momento, e é o que eu tenho pensado e trazido para o meu coração, que nesse momento é o momento que a igreja mais necessita. Nunca se houve uma necessidade tão grande no nosso século como nós estamos vivendo nesse último mês. Amém? Então, nos nossos dias, aqui eu trouxe um exemplo do George Miller, em conexão com o dom da fé, que seguramente possuía. Ele viu o Senhor providenciar a incrível quantia de 7 milhões de dólares que foi repartida entre várias necessidades missionárias. Seu orfanato começava quase sempre sem dinheiro algum e terminava com todas as suas necessidades supridas e muito mais. Ele foi usado por Deus para ser um canal de distribuição de recursos, muitos dos quais vinham de outras pessoas. Esse é um santo homem de Deus que tinha um orfanato que ajudavam crianças na Inglaterra, e ele foi usado por Deus para usar esse dinheiro que ele recebia para ajudar aquela instituição que ele mantinha e dividia com várias outras instituições. Como nós temos utilizado o dinheiro que o Senhor tem dado em nossas mãos? Como nós temos utilizado os recursos
que Deus tem dado em nossas mãos. Eu faço essa pergunta para vocês, perguntando para mim de que maneira eu tenho utilizado os recursos que o Senhor tem me dado todos os meses. Ah, Júlio, eu tive agora um desemprego, estou muito tempo desempregado, há muitos anos eu não recebo um salário, ou talvez eu não tenho hoje a condição que eu gostaria de ter, mas eu pergunto para vocês, meus irmãos, se até aqui o Senhor não sustentou a nossa fé, se até aqui o Senhor não trouxe cada um de nós que está aqui nessa aula, nessa manhã, a entendermos como é importante repartir, mesmo que seja pouco, aquilo que temos nas nossas mãos. Então que nós possamos entender a importância de compartilhar e repartir, principalmente nesse momento. Uso ou exercício do dom. E aí estão 4 pontos do uso ou exercício desse dom de contribuição. Para entender as necessidades dos membros locais, em primeiro lugar, e aí a gente tem 3 textos. Efésios, a gente tem Gálatas e a gente tem João. Então eu vou lá em Efésios, se vocês quiserem abrir comigo em Efésios, ó, eu estou aqui com a minha Bíblia de papel, estão vendo aí, eu não estou com o meu smartphone agora nesse momento, preferi usar a Bíblia de papel. Efésios 4:28 vai dizer o seguinte: vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Não, eu estou lendo o texto errado. Efésios 4:28 diz o seguinte: o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, se você tem algum talento, se você sabe fazer o artesanato, se você é um profissional liberal, se você é um empresário do ramo de alimentação, se você é alguém que nesse momento não parou de trabalhar e continua ganhando o seu sustento vindo de Deus, o convite que eu te faço, você que tem o dom e que não tem o dom vivo em sua vida, é que aquilo que você receber, pratique esse exercício de repartir. Divida uma parte com aquele que nada tem. Então, aquele que furtava de alguma maneira, ou furtava o tempo, ou furtava o bem, ou era uma pessoa que furtava vida com Deus, não furte mais. Não permita mais que isso seja uma realidade da sua vida. Pelo contrário, faça algo de útil com as suas próprias mãos para que você tenha um sustento e esse sustento você possa dividir com quem nada tem. Então, olhe só a importância do fazer para dividir. 2. Para atender às necessidades dos crentes de uma outra igreja. Romanos 15, do 25 ao 26. Vamos lá. Romanos 15, do 25 ao 26. Vai dizer o seguinte... do 25 ao 26. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Olha só que maravilha esse texto. Paulo passava pelas igrejas, onde ele já tinha plantado uma igreja, onde ele já tinha formação de liderança, onde ele já tinha membros, onde pessoas já viviam o cristianismo de forma madura e responsável. E após essas passagens, as igrejas se manifestavam a contribuir para as igrejas menores, ou para os irmãos que no momento não tinham um recurso. Então, o Paulo fala, agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, a serviço da igreja. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres,
tenha a alegria de contribuir. Esse texto vai dizer sobre a alegria de contribuir. Tudo que é do Senhor, e nós entendemos que tudo é dele, quando nós dividimos com o nosso irmão, quando nós compartilhamos, exercitamos essa ação, há uma alegria que enche os nossos corações, não é mesmo? Você já sentiu isso? Quando você dividiu o seu tempo, você dividiu algum recurso, você dividiu alguma ação, você dividiu algum bem, você sentiu uma alegria profunda no seu coração? Você já passou por isso? Você entende dessa maneira? E olha que o Paulo fala, Macedônia e Acaia, eles exerceram essa ajuda com alegria. Tudo que fizeres a Deus, toda ação que fizeres a Deus, faça com alegria. 3. Para atender às necessidades de seus líderes espirituais que ministram em tempo integral. Então, o recurso das nossas mãos, através do dom da contribuição, dos dízimos e ofertas, também servem para manter pessoas no campo missionário, para manter pastores em tempo integral dentro das denominações. O próprio Paulo era um profissional liberal, era um construtor de tendas, vendia tendas para ter um recurso, ajudava as igrejas onde ele passava e também recebia ofertas e contribuições para as suas viagens missionárias das igrejas onde ele já tinha passado. Então veja bem, é importante a contribuição e o sustento de homens e mulheres que nesse momento estão nos campos missionários. Se não existisse ajuda, se não existisse contribuição, se não existisse o dom de contribuir na vida da igreja local, a nossa missionária Maura não estaria lá em Moçambique até hoje, porque não existiria recursos suficientes para mantê-la naquele lugar, mas porque existem pessoas que abriram seus corações para esse dom e têm exercido esse dom em suas vidas, é que missionários do campo missionário da Igreja Batista, do grupo de todos os missionários, não da Junta Mundial de Missões, nem da Junta Nacional, mas das juntas missionárias de todas as denominações, é que hoje missionários estão em lugares de risco, estão em países muçulmanos, estão na Ásia correndo risco de vida com seus familiares, porque a obra de Deus ela precisa continuar. A obra de Deus precisa continuar. Se nós estamos vislumbrando a volta de Jesus Cristo a qualquer momento em nossas vidas, é porque também existem homens e mulheres indo adiante no território mundial, pregando e levando o evangelho a outras pessoas. Então também o dom, o uso e exercício desse dom é para atentar às necessidades de membros locais, para atentar às necessidades dos crentes de outras igrejas, para atentar às necessidades de seus líderes espirituais que ministram em tempo integral e para atentar às necessidades dos não crentes. Então são 4 pilares do que a obra de Deus faz, o que Deus pode fazer através do dom de contribuição. Ajudar os irmãos da igreja local, número 1, ajudar os irmãos de outras igrejas, de outras denominações, de outros bairros, para ajudar os pastores que trabalham em tempo integral. E eu lembro a vocês que existiam 2 classes que recebiam recursos vindos do tesouro do templo. Eram os sacerdotes, aqueles que pregavam, aqueles que ministravam, e os levitas. Então existiam 2 classes no Antigo Testamento que recebiam contribuição vinda das ofertas que eram entregues no templo. Aqueles que trabalhavam em tempo integral para a pregação da palavra e os levitas também, viviam somente de ofertas. E o 4º ponto, para atentar às necessidades dos não crentes. Então há uma necessidade da igreja ser relevante e exercer a sua missão de contribuição através dos membros que doam, que exercem a sua missão de doar e exercem a sua missão de contribuir através dos membros locais, abençoando membros de outras denominações, abençoando os líderes espirituais dessa denominação e das outras também,
consequentemente, e para atentar às necessidades dos não crentes, aqueles que ainda não se encontraram com Jesus no caminho. A nossa missão fundamental é levar o nome de Jesus Cristo através das nossas ações também. Sintomas de quem tem o dom de contribuição dentro de sua vida, e você vai pontuando conforme você vai lendo e ouvindo junto comigo cada ponto. Número 1, não é avarento, ele não junta dinheiro, ele não guarda debaixo do colchão, ele não esconde dinheiro, e quando alguém pede, ele é uma pessoa prestativa, ele não diz que não tem mesmo tendo. 2, tem prazer em repartir bens, posses, recursos e lucros. É uma pessoa justa. Se ela é uma pessoa profissional liberal, se ela é uma empresária, ela sabe dividir aquilo que ela ganha com os funcionários, com aqueles que prestam serviço e também na sua parte pessoal, com aqueles que tanto necessitam. 3, tem desejo de ganhar mais para dar mais. A pessoa que deseja mais para ter mais, isso se chama ganância. A pessoa que quer ter mais, para dividir mais, essa pessoa exerce o amor. 4, propensão a dar mais do que é solicitado. A pessoa que é desprendida com relação a números e valores, ela quer ajudar. Ela não quer saber quanto de dinheiro sairá da sua conta bancária. Ela quer auxiliar quem precisa. Entende sem problemas que o dízimo pertence ao Senhor. Você já entendeu isso? É a pergunta que eu faço para você nessa manhã. Você já entendeu que o dízimo que você devolve para a igreja local ou para o ministério onde você participa é do Senhor? Você já entendeu essa verdade? Isso já é real no seu coração? Quando você vai lá, deposita ou vai lá e coloca aquela oferta e contribuição no envelope todos os meses, você vai com alegria, sabendo que o Senhor da glória te deu esse recurso e agora você vai dividir com os teus irmãos? Se você tem vivido isso, glória a Deus. Se você não tem vivido isso, precisamos estudar um pouco mais a respeito dessa importância e dessa verdade, para entendermos por que tem que ser com alegria, porque só com alegria o Senhor aceita, só com alegria é agradável a Deus. Número 6, facilidade em reconhecer as necessidades materiais dos outros. Se você tem facilidade de reconhecer a necessidade que teu irmão está passando, esse dom está muito vivo dentro de você. Tem convicção de que tudo que tem é do Senhor e que é apenas um canal para ajudar o mais carente. Foi o que eu acabei de falar no dom 5, ali na característica do sintoma 5. Se você tem isso, essa convicção que tudo que você tem é do Senhor e que nada pertence a ti, que bens, que valores em contas bancárias, que imóveis, que automóveis, que viagens, nada disso é teu. Você começará a dar valor de forma diferente. Você vai ver o tamanho do amor que Deus tem por cada um de nós. O amor misericordioso que permite que aquele que não tinha nada possa um dia ter um pouco e poder dividir isso com outras pessoas. Eu não sei da vida de cada um de vocês, mas eu conheço muitas pessoas que já passaram por muitas dificuldades e que hoje louvam a Deus por tudo que aconteceu no passado, porque Deus mostrou o valor de cada coisa para essa pessoa e mostrou que tudo que ela tinha e que tem até hoje pertence somente a Deus. 8. Tem muito cuidado com sua vida financeira. Não é uma pessoa desregrada, não é uma pessoa irresponsável. Então tomem cuidado, meus irmãos. Vamos ter responsabilidades com nossa vida financeira. Termos critérios, termos responsabilidade com aquilo que vem na nossa mão. Nesse momento de coronavírus, o que tem acontecido, e especialistas e até programas de televisão têm dito em alguns canais, que as pessoas simplesmente começaram a consumir de forma muito grande. Sites de compra coletiva, sites de compra e-commerce, né? Compra de produtos como, sei lá, Amazon, Americanas.com, disparou as compras, porque as pessoas estão em casa, estão precisando ter uma alegria
uma satisfação. E eu quero dizer um negócio para vocês, por mais que aqui em casa a gente tenha comprado talvez um eletrodoméstico, aquilo que era necessário nesse momento, e você pode ter feito isso também, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tenhamos responsabilidade com aquilo que o Senhor deu na nossa mão. Tenhamos compromisso com aquilo que o Senhor nos deu na mão. É muito mais válido você ter uma porção na sua casa e se alimentar com a sua família e saber que outra família recebeu a mesma porção do que nós termos 2 porções em casa e essa pessoa que está na rua ou em locais carentes ou até do lado da nossa porta de casa não tem nenhuma. Então atentem para essa responsabilidade e para esse compromisso que esse dom chama a igreja local a ter nesse momento. Nunca foi tão importante, nunca foi tão vivo esse dom de contribuição nos dias que temos passado. Essa semana fará completará um mês, em que o nosso irmão, o governador Carlos Moisés, para quem não sabe, foi batizado na primeira igreja de Florianópolis, foi ovelha do pastor Paulo. Carlos Moisés, sim, o governador do estado de Santa Catarina, é um irmão e nós temos que orar pela vida dele, não porque ele é um irmão somente, mas porque ele tem uma grande responsabilidade sobre os ombros, porque ele nesse momento tem que saber o que fazer com os bens e o recurso que um governo, um estado chamado Santa Catarina tem nas mãos para dividir com aqueles que mais precisam. Se é através de recursos para as unidades de saúde, se é através de ações sociais para chegar alimento e produtos de limpeza para os nossos irmãos, que Deus possa capacitá-lo para direcionar os melhores recursos e a melhor forma de conseguir atingir o maior número de pessoas em nome de Jesus. Anseia progredir nos negócios, mas não é orgulhoso, né? Busca ter um trabalho, uma empresa de qualidade que preza, que faz o excelente, mas que também sabe valorizar os seus funcionários, aqueles que trabalham junto. Muitas vezes prefere 10, muitas vezes prefere ajudar anonimamente para que Cristo seja melhor exaltado. Então, se você tem feito a sua obra através de Cristo, tem feito a sua obra através da sua vida, e você faz de uma forma silenciosa e ninguém vê, fique tranquilo, porque o Senhor está ao nosso lado, está vendo tudo que nós fazemos. Se você faz e não diz para ninguém, você faz bem, porque você tem feito para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Número 11, habilidade em acumular recursos financeiros para serem usados na vida particular, bem como no auxílio dos irmãos ou no sustento missionário da igreja local. Pessoas que são organizadas financeiramente e têm recursos a mais para poder dividir mais com outras pessoas. 12. Facilidade em emprestar quantias em dinheiro ou bens de uso pessoal ou de consumo. Olha só que bacana. 13. Prefere às vezes dar do que emprestar, né? Tem aquela história, teu irmão te pediu um dinheiro, e eu vou dizer para vocês que isso já aconteceu comigo várias vezes, né? Tanto de necessidade por um empréstimo ou quanto de emprestar. É melhor que você vá com o coração de dar e não de emprestar. Porque normalmente quando nós emprestamos algo, nós colocamos esperança naquela devolução daquela quantia ou daquele bem, e grande parte das vezes acabamos nos decepcionando com isso. Então, vá sempre com o coração de dar e não de emprestar. Sofreremos menos se nós darmos com alegria e de coração aquele bem ou aquele valor do que emprestarmos, porque muitas vezes pode ser que esse valor não volte. Então, é melhor que nós não venhamos a nos decepcionar com isso. 13. Prefere às vezes dar, já acabei de falar, né, do que emprestar. 14. Suas ofertas são generosas e feitas em meio a muita alegria. 15. Gosta de se reunir com quem tem a mesma motivação ou dom. 16. Se alegra sobremaneira quando sabe que a sua ajuda cooperou para a solução de problemas pessoais ou do ministério da igreja. É tão bom, né, quando a gente vê que a nossa ajuda, de alguma maneira, Deus se alegrou e ajudou outras vidas. Vidas foram abençoadas, vidas foram libertas, pessoas receberam alimento em suas casas, roupas, produtos de limpeza, e louvado seja Deus por esse dom.
Cuidados com aqueles que têm esse dom vivo dentro de si e aqueles que têm desenvolvido isso e aqueles que olham para esse dom com grande alegria. Cuidados. Ficar abatido quando percebe o desperdício de sua oferta. Orem a Deus por isso, para que Deus use os homens e mulheres que receberão esses recursos provenientes do nosso trabalho de forma consciente e responsável. 2. Se contentar em apenas contribuir e não se envolver em outras atividades da igreja. Isso eu conheço bastante. Isso eu já tive convívio com pessoas que pensavam que apenas dando é o necessário. Eu vou fazer um exemplo daqueles que são espíritas. Os espíritas, eles acreditam que tudo está ligado às boas obras. Há uma evolução espiritual naquilo que é feito através de obras. E eu gostaria de dizer para vocês que o Evangelho também pratica obras, mas o mais importante, além das obras, é o amor através de ações de amor. Pregação do Evangelho, libertação. Então, mais do que você simplesmente dar um recurso para uma instituição de caridade, é você ser relevante naquela instituição de caridade como um exemplo, como uma testemunha da pregação do Evangelho àquelas pessoas. Então, muito mais do que só dar, Júlio, todo mês a minha contribuição é generosa, eu dou um valor muito alto e eu estou ajudando vidas. E como você tem sido como pessoa, como tem sido a sua vida com Jesus. As pessoas, quando olham para você, olham para a sua contribuição ou olham para Jesus refletindo em sua vida. Então, muito cuidado com isso. Não queira ser aquela pessoa que faz de dar muito para ter paz no coração. Nós não precisamos disso. Jesus, o Senhor, não precisa do nosso dinheiro. Se ele precisasse do nosso dinheiro, não seria da maneira que é. Dar a sua vida, É dar a sua vida, é dar o teu tempo, é dar a tua atenção, é dar o teu amor ao próximo, é dar a tua contribuição de carinho. Esse é o sustento que as almas necessitam. Precisam de amor, de carinho, de responsabilidade, de empatia nesse momento. Então, que Deus tire isso do nosso coração. Quando Deus nos fizer dar mais do que nós possamos dar, até em pensamento, como eu imaginei que um dia eu poderia dar esse valor para alguém, não pense dessa maneira. Diga, louvado seja Deus, porque esse recurso veio do Senhor e está indo para abençoar vidas. 3. Se orgulha de sua generosidade. Cuidado com o orgulho. O orgulho é perigoso. O orgulho esconde muitos dos nossos pecados ocultos. Então cuide, louve a Deus, peça para Deus tirar o orgulho, a autossustentação. Peça para Deus tirar esse orgulho que tem no ser humano de que eu posso, eu consigo, eu tenho. E dividir isso com o Senhor em súplica e pedindo a Ele misericórdia, dizendo, Senhor, retira de mim isso. Que seja tu, que tu seja louvado, que tu seja engrandecido, porque esse bem é teu, tu só está me usando como ferramenta, em nome de Jesus. 4. Esperar o louvor e reconhecimento por sua colaboração. Não espere nada de ninguém por sua generosidade, pelo dinheiro que está sendo contribuído, pelo tempo. Não espere reconhecimento. Não espere reconhecimento. Lembre sempre, isso, por mais duro que pareça ser, Jesus Cristo fez o amor, Jesus Cristo pregou a paz, Jesus Cristo curou pessoas, pregou o reino de Deus nessa terra, e o preço para tudo isto foi uma cruz, onde ele foi pendurado e morto. Então, que isso seja a realidade em nossas vidas. É difícil muitas vezes a gente ver desta ótica, mas eu convido vocês, o Senhor Deus nos deu vida e vida com abundância sim, mas a consequência do amor, da pregação do Evangelho, da pregação do reino de Deus nessa terra ao próximo, será a morte. Será a morte. E um dia nós morreremos para essa terra sim, e nos encontraremos com o nosso Senhor sim, porque Ele ressuscitou e vai ressuscitar a sua igreja também.
Então tenha isso em seu coração, não espere o louvor. Pelo contrário, trabalhe isso, que o louvor seja dado a Deus, que a glória seja dada a Deus. Por isso, muitas vezes, é mais bacana que você faça a contribuição e utilize esse dom de forma anônima. Não precisa aparecer, muitas vezes, se você tem esse problema, para que Deus possa te ajudar a trabalhar isso dentro de você também. Recomendações para o uso do dom. Estamos chegando ao fim dessa aula. Já temos aí 45 minutos de aula, vamos chegar até os 60 minutos. E você que está nos ouvindo, passe essa aula para outras pessoas, depois colhe o link e mande para um conhecido, para um amigo da igreja, para um irmão que está afastado, para uma pessoa, porque eu sinto que essas aulas, mais do que explicar sobre dons, tem sido um momento em que Deus, o nosso Senhor, tem falado conosco. Mesmo que eu não seja a pessoa talvez tão capacitada como vocês talvez poderiam imaginar ou pensar, mas eu glorifico a Deus por Ele ter me usado, estar usando nessas aulas aqui com vocês todos os domingos pela manhã. Então vamos lá, recomendações para o uso do dom. Número 1, ficar abatido quando percebe o desperdício de sua oferta. Tome cuidado com isso. 2. Se contentar em apenas contribuir e não se envolver em outras atividades na igreja. Muito cuidado com isso. Achar que só o recurso pode ser o suficiente, mas nada substitui a vida das pessoas, né? O caminhar ao lado de outras pessoas. 3. Se orgulhar de sua generosidade. Tome cuidado com isso também. Esperar o louvor e reconhecimento da sua própria por a sua colaboração. Tomem cuidado. Olha a recomendação que a palavra e essa apostila está nos trazendo. Não espere o reconhecimento. Faça com alegria. 5. Transformar bens materiais em bênçãos espirituais. Olha só que maravilha, como isso é importante. Entender o peso da responsabilidade. Dar humildemente, ser humilde, dar com alegria, dar com honestidade, dar aquilo que realmente é seu, não pegar o que é do outro, ou dar aquilo que não é seu por troca de orgulho ou de louvor. Não, dê somente o que é seu, seja honesto, dar com um propósito certo, nunca pensando em receber algo em troca. Faça com o coração aberto, servindo de forma em que esse serviço atinja o maior número de pessoas. Dar a Deus o que é de Deus e ao governo o que é do governo. Então paguem os impostos, né? Façam o que é correto, né? Vamos ser Voltamos, tivemos um pequeno problema no áudio, tá? Mas já voltamos. Até acenem aí para mim se o áudio voltou perfeitamente para vocês. Número 9. Interpretar os ciclos da vida como parte do processo de aperfeiçoamento do Senhor sobre a sua. Então, existirá vários momentos da nossa vida. Será um momento em que nós tenhamos um pouco mais de bonança, um pouco mais de dificuldade. Será tempos difíceis, talvez você já passou por isso também. E Deus tem dado graça, tem dado misericórdia e tem fortalecido as nossas vidas, né? Muitas pessoas vêm de famílias muito pobres, com muitas dificuldades financeiras desde muito cedo, e Deus vem restaurando as vidas, vem restaurando as famílias e mudando algumas situações. Eu creio nisso. Eu creio que Deus permite que nós passamos por vários ciclos diferentes em nossas vidas, mas para a glória do santo nome dele, né? Para glorificar o nome dele sempre. Procurar honrar a Deus com seus bens. Procure honrar a Deus com aquilo que você tem recebido de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Amém? Essa é uma realidade aí na sua vida. 13 pessoas agora aqui na nossa sala. Eu louvo a Deus por essa aula de hoje e a gente vai finalizar essa aula com as possíveis tarefas que
que a pessoa, que o membro da igreja, aquele que tem isso dentro da comunidade de fé, do corpo de Cristo tem. E eu já disse para vocês aqui várias vezes que eu creio, e creio muito, muito, que toda comunidade de fé tem todos os dons manifestos dentro dela. Eu creio nisso. Eu creio nisso e vou bater nisso até o último dia de aula dos dons espirituais aqui na IBED Dons, da Primeira Igreja Batista de Florianópolis, a PIB Floripa. Agora são 11 horas em ponto. Então, as possíveis tarefas para aqueles que têm a manifestação do dom em sua vida é a seguinte: 1. Ajuda em crises e catástrofes. E eu vou dizer para vocês, esta apostila ela já foi desenvolvida há vários anos pelo pastor Paulo, e a gente tem usado ela nos últimos 4 anos aqui na PIB. Eu, pelo menos, desde que eu cheguei aqui há 6 anos. E nunca foi alterada, a não ser algumas interpretações de alguns dons. Mas dessa parte, quando eu estava estudando esse dom de hoje, eu estava olhando para isso, né? Olha só o primeiro ponto: ajuda em crises e catástrofes. Esse é o momento mais especial que esse dom pode ser utilizado dentro do corpo de Cristo para manifestação da glória de Deus no meio da sociedade. Vocês não têm a gente não tem, não vocês, mas eu também não tenho nem noção do que Deus está fazendo no meio da nossa sociedade nesse momento. Então, número 1, ajuda em crises e catástrofes. Esse é o momento desse dom ser manifesto dentro do corpo de Cristo, para que o nome de Jesus seja glorificado no nosso meio. Número 2, apoio de missionários. Se você ajuda o grupo de missionários, junta de missionários, a Maura lá em Moçambique, continue ajudando, continue sendo fiel. Nem que seja no pouco, seja fiel sobre o pouco, que sobre muito o Senhor nos colocará. 3, sustento de obreiros de tempo integral. Continue ajudando com dízimos e ofertas, contribuições à nossa igreja, que precisam famílias ser sustentadas por isso. Pastores, suas famílias, líderes, suas famílias dependem desse recurso. E eu creio que nosso coração tem sido aberto para que nós possamos ser ainda mais generosos e fiéis nessa área. Número 4, apoio de projetos financeiros. E a igreja continua com os seus projetos financeiros. Conseguimos, o ministério do Núcleo Vida conseguiu várias ações nesses últimos anos, nesses últimos meses: pintura de casas de apoio, de centros de recuperação, de escolas. O pastor Luciano tem estado à frente dessa missão também. Também a questão da compra da cadeira robô do nosso irmão ali da PIB. Isso tem sido um mover de Deus para que nós possamos abrir o coração e nos desprendermos das coisas dessa terra e dividirmos aquilo que o Senhor tem nos dado com alegria. Então, que isso seja a realidade na sua vida. Amém, meu querido? Mais um domingo, estamos juntos, agora 52 minutos e 30 de aula. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos pela aula de hoje sobre o dom de contribuir. Que o nosso coração seja aberto para esse dom, que o nosso coração seja cheio pelo Teu Espírito Santo ao nos convencer de que precisamos doar mais, além de nossas vidas, doar aquilo que o Senhor tem nos dado como recurso. Ó Deus, abençoa as mãos que têm contribuído, que têm dado com alegria todos os meses a oferta, a contribuição, o dízimo, tudo aquilo que tem dado o Senhor às mãos dos meus irmãos, que eles tenham sabedoria para administrar e para ser generosos com tudo aquilo que é necessário nesse momento. Nós te agradecemos e te louvamos, porque hoje é Páscoa e tu ressuscitou, Jesus, dentre os mortos, como tu prometestes. Tu voltou e tu estás vivo no meio da tua igreja, e tu estás vivo aqui, agora, com a tua igreja, nesta aula, nesse domingo de manhã, e nós te louvamos